Imagine ser um juiz respeitado, voltando para casa após um longo dia, apenas para ser parado por um policial que, sem hesitar, assume que você é um criminoso dirigindo um carro roubado. O que você faria? Como reagiria ao ser tratado como culpado sem qualquer prova, apesar de sua autoridade? E quando a verdade finalmente viesse à tona, como você acha que o policial se sentiria ao descobrir quem você realmente é? Esta história vai fazer você questionar o que significa justiça de verdade. Antes de mergulharmos neste caso impressionante, diga nos comentários de onde você está assistindo hoje. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta. Em uma noite gelada em Bright Lake, Michigan, o juiz Malcolm Reed dirigia seu novo sedã preto com um sorriso discreto no rosto. Era uma máquina que ele havia comprado há menos de um mês, e já se orgulhava de cada detalhe bem polido. O cansaço de um dia inteiro no tribunal começava a se dissipar, enquanto ele deslizava pelas ruas tranquilas da cidade. Havia algo de especial naquele percurso, com as estrelas brilhando contra o céu noturno e o som suave de jazz tocando no rádio. Malcolm aproveitava o momento de calma, longe da pressão dos casos que analisava diariamente. Fechou os olhos por um segundo para absorver a música, sentindo que por um breve instante estava em controle completo de sua vida. No entanto, sua paz foi interrompida de forma abrupta quando flashes de luz azul explodiram no retrovisor. Olhou pelo espelho com um misto de confusão e preocupação. Um carro da polícia vinha em alta velocidade atrás dele, as sirenes ecoando pelas ruas pacatas. Malcolm franziu a testa, mas não hesitou em reduzir a velocidade e encostar. Ele desligou o rádio enquanto sua mente tentava compreender o motivo da abordagem. Será que eu cometi alguma infração? Pensou, enquanto seus dedos apertavam o volante. Ele sabia que estava dentro do limite de velocidade e que todos os documentos estavam em ordem. Ainda assim, um frio percorreu sua espinha. Algo parecia estranho. Enquanto esperava, o som do motor do carro da polícia parando logo atrás dele cortou o silêncio da noite. As luzes piscantes iluminavam o interior de seu carro, projetando sombras dançantes nas janelas. Malcolm respirou, fundo, tentando manter a calma, mas a sensação de desconforto crescia a cada segundo. O que aconteceria a seguir, ele jamais poderia prever. Se você acredita no poder da justiça e quer apoiar nosso canal para continuarmos trazendo histórias como esta, escaneie o QR Code na tela e contribua com R$10 via Pix. Sua ajuda faz toda a diferença. Malcolm Reed respirou fundo enquanto observava o policial corpulento se aproximar com a mão no rádio, parecendo pronto para agir. Antes que pudesse responder ou protestar, outro carro da polícia parou ao lado. Um homem alto, com cabelos grisalhos e postura firme, desceu apressado. Juiz Reed? A voz do capitão Arthur Reynolds, chefe da delegacia local, carregava uma mistura de surpresa e preocupação. Ele se aproximou rapidamente, sua expressão grave. Meritíssimo, peço desculpas por esse incidente. Nós vamos resolver isso imediatamente. Malcolm manteve o rosto neutro, mas por dentro, sua mente estava um caos. Ele assentiu, aceitando as palavras de Reynolds, mas as implicações do que acabara de acontecer já o sobrecarregavam. Aquilo não era apenas sobre ele, era sobre algo muito maior. Capitão, começou Malcolm, sua voz firme e autoritária. Preciso falar com você e com o agente. Rhodes, não como vítima, mas como alguém que acredita que podemos transformar isso em uma oportunidade para mudanças reais. Reynolds parecia surpreso, mas havia respeito em seu olhar. Ele assentiu. Claro, meritíssimo. O que você precisar, Malcolm. Olhou ao redor. A rua estava calma, mas ele sentia o peso dos olhares escondidos atrás das cortinas. Ele havia trabalhado duro demais para chegar onde estava, mas naquele momento tudo parecia frágil. Não importava seu título ou conquistas. Ele fora reduzido àquilo que o sistema julgava à primeira vista. Se você acredita na importância de histórias como esta, considere apoiar o nosso canal com um Pix de R$10. O QR Code está na tela agora. Sua contribuição nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que impactam e inspiram. Juntos, podemos fazer a diferença. Enquanto caminhavam em direção ao carro do capitão, Malcolm sentiu a determinação crescer dentro de si.
Essa humilhação pública poderia ser transformada. Poderia ser o início de algo maior. Algo que desafiasse o sistema e forçasse uma mudança verdadeira. Mais tarde, naquela noite em sua casa, Malcolm estava sentado em sua poltrona favorita. O conforto familiar de sua sala não era suficiente para aliviar a tensão que o pressionava. O rosto de Rhodes e cada detalhe do incidente continuavam a se repetir em sua mente. Cada palavra ecoava como um lembrete daquilo que ele já sabia, mas relutava em aceitar. Esse problema era muito maior do que ele. Sua esposa, Denise Reed, entrou na sala e imediatamente percebeu a tensão em sua postura. Malcolm, o que aconteceu? Perguntou, colocando a mão em seu ombro. Ele suspirou profundamente, esfregando as têmporas como se pudesse afastar a frustração crescente. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje, começou ele, com a voz cansada. Fui parado pela polícia. Eles acharam que eu tinha roubado o meu próprio carro. Os olhos de Denise se arregalaram de surpresa e indignação. O quê? Você? Aqui em Bright Lake? Malcolm assentiu lentamente, a amargura evidente em sua expressão. Sim, por um dos nossos próprios oficiais, Rhodes. Ele me fez sair do carro, colocou minhas mãos no capô e fez todo aquele teatro humilhante. Denise ouviu com atenção, mas ele percebeu o momento exato em que a preocupação dela deu lugar à raiva. E os vizinhos? Ninguém disse nada? Nada. Malcolm balançou a cabeça, seu olhar fixo na janela. As cortinas estavam se mexendo, mas ninguém apareceu. Denise cruzou os braços, sua voz firme. Isso é inaceitável. Você é um juiz. Eles conhecem você. E é exatamente esse o problema, respondeu Malcolm, com a voz baixa, mas cheia de intensidade. Não importa quem eu sou. Não importa o que conquistei. Para eles, eu era só mais um homem negro dirigindo um carro caro na vizinhança errada. As palavras ecoaram na sala, carregadas de um peso que ambos conheciam bem. Malcolm olhou para Denise, sua expressão endurecida pela determinação. Se isso pode acontecer comigo, o que acontece com aqueles que não têm os mesmos recursos? O que acontece com os jovens, com as pessoas que não têm proteção? Denise balançou a cabeça lentamente, absorvendo a frustração dele. Algo precisa mudar, Malcolm. Isso não pode continuar assim. Ele se levantou e foi até a janela. Dodge. Lado de fora, os gramados perfeitamente cuidados e as calçadas tranquilas pareciam contradizer tudo o que havia acontecido. Falei com o Capitão Reynolds depois. Sugeri um programa, algo que pudesse ensinar esses oficiais a enxergar o outro lado da insígnia. Mas não é suficiente, Denise. Não é nem o começo. Denise se aproximou, sua voz suavizando enquanto colocava a mão no braço dele. O que você vai fazer? Malcolm virou-se para ela, seus olhos refletindo a determinação que crescia dentro dele. Eu vou usar isso. Não posso deixar esse momento passar. Trabalhei duro demais para aceitar que nada vai mudar. Quero me sentar com esses oficiais, com toda a delegacia, e mostrar a eles o que é justiça de verdade. Denise sorriu levemente, embora ainda houvesse preocupação em seus olhos. Se alguém pode fazer isso, é você. Malcolm assentiu, mas sabia que não seria fácil. Ele precisaria enfrentar resistência, desafiar preconceitos profundamente enraizados e lidar com um sistema que muitas vezes parecia invencível. Mas naquele momento, a indignação que ele sentia se transformou em algo mais poderoso: propósito. Malcolm Reed observava a sala de conferências do Departamento de Polícia de Bright Lake enquanto os policiais se acomodavam. O ambiente estava pesado, carregado por uma tensão quase palpável. Ele sentia o desconforto à sua volta, como se o ar estivesse carregado de acusações silenciosas e defensivas. Na fileira do meio, a oficial Rhodes permanecia imóvel. Seu rosto estava sério, e seus olhos oscilavam entre a indiferença e o desafio. Malcolm sabia que ela estava em uma batalha interna, admitir um erro que já pesava em sua consciência, ou se agarrar às certezas que a mantinham protegida. Mais ao fundo, o capitão Arthur Reynolds assistia com os braços cruzados, seu olhar atento. Malcolm limpou a garganta, preparando-se para falar. Ele sabia que o que diria precisava ser direto, mas também significativo o suficiente para provocar mudanças. Não estou aqui para apontar dedos ou fazer sermões.
começou ele, sua voz calma, mas carregada de convicção. Estou aqui porque acredito que algo precisa mudar. O silêncio dominou a sala. Malcolm fez uma pausa breve, estudando os rostos à sua frente. Na semana passada, fui parado por um de vocês. Não porque eu estivesse em alta velocidade ou infringindo qualquer lei, mas porque eu estava dirigindo um bom carro em um bairro onde, aparentemente, eu não parecia pertencer. O desconforto cresceu. Alguns policiais desviaram o olhar, enquanto outros mantinham expressões estoicas. Malcolm percebeu uma leve tensão nos ombros de Rhodes, mas ela não reagiu. Passei minha vida inteira trabalhando para fazer cumprir a lei. Continuou ele com um olhar firme. Sento-me no tribunal todos os dias, tomando decisões que mudam vidas. Faço isso com a certeza de que a justiça deve ser imparcial. Mas na semana passada, fui lembrado de algo que muitos de vocês talvez nunca tenham experimentado. Às vezes, não importa o quanto você trabalhe, o quanto você conquiste, você ainda será reduzido a nada mais do que as suposições que as pessoas fazem ao olhar para você. Ele olhou para cada policial, um por um, certificando-se de que suas palavras fossem absorvidas. Isso não é sobre mim, é sobre o sistema, é sobre como nos enxergamos, como enxergamos os outros. Toda vez que tomamos uma decisão baseada em preconceitos, prejudicamos, mais do que uma pessoa, prejudicamos a confiança que deveria existir entre a polícia, o sistema de justiça e a comunidade que juramos proteger. Rhodes finalmente quebrou o silêncio, sua voz firme. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Senhor, recebemos relatos de um carro roubado e o seu correspondia à descrição. Malcolm assentiu, sua expressão permanecendo calma. Eu entendo isso, oficial Rhodes. Mas quando eu disse quem eu era, quando ofereci provas, você não me ouviu. Presumiu que eu estava mentindo. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras encontrassem espaço no silêncio da sala. O problema não é seguir ordens. O problema é quando aceitamos essas ordens cegamente, sem questionar se elas podem estar erradas. A tensão na sala parecia se dissipar levemente, substituída por uma reflexão silenciosa. Foi o capitão Reynolds quem falou em seguida, sua voz, mais baixa do que de costume. Todos nós sabemos que esses preconceitos existem, juiz Reed. Mas a pergunta é, o que fazemos a respeito? Malcolm o encarou com seriedade. Começamos reconhecendo que eles estão lá, e então trabalhamos juntos para desmantelá-los. O murmúrio de concordância na sala foi quase imperceptível, mas estava lá. Pela primeira vez, Malcolm sentiu que algo estava começando a mudar. Não era grande, mas era um começo. Nas semanas seguintes, o ambiente começou a se transformar, ainda que lentamente. Como parte de um programa piloto sugerido por Malcolm, Rhodes aceitou acompanhar algumas sessões no tribunal. Inicialmente, ela manteve uma postura rígida e distante, mas Malcolm foi paciente. Uma tarde, após assistir a um caso envolvendo um jovem negro falsamente acusado de agressão, Rhodes finalmente quebrou o silêncio. Eles estavam sozinhos na sala do tribunal com os bancos já vazios. Eu nunca percebi o quanto disso está fora do controle deles, disse ela, sua voz suave, quase vulnerável. Malcolm virou-se para encará-la, surpreso pelo tom que ela usava. Fora do controle. De quem? Das pessoas que entram aqui. Rhodes olhou para os bancos vazios do júri, como se estivesse processando algo pela primeira vez. Nós os prendemos, os trazemos para cá, mas nunca pensamos no que acontece depois. Malcolm assentiu, dando-lhe espaço para continuar. O que vi hoje? Esse garoto, ele não tinha chance. Rhodes suspirou, seus ombros relaxando levemente. Isso não é o que imaginei quando entrei para a polícia. Malcolm ficou em silêncio por um momento antes de responder, sua voz tranquila. É por isso que estou aqui, Rhodes. Não para culpá-la, mas para garantir que as pessoas como ele tenham uma chance real. Ela o olhou e Malcolm viu algo diferente em seus olhos. Talvez uma compreensão emergente, talvez uma faísca de empatia. Ele não sabia ao certo, mas sabia que aquele era um passo importante. As barreiras que existiam entre eles começaram a se dissolver, lenta, mas seguramente.
E naquele momento, Malcolm percebeu que a mudança que ele buscava não viria de grandes discursos ou gestos grandiosos, mas de pequenos passos, como aquele. Malcolm Reed recostou-se em sua cadeira, deixando as palavras da oficial Rhodes ressoarem em sua mente. Você ouve coisas na delegacia, vê pessoas sendo trazidas e começa a fazer suposições. Somos treinados para seguir protocolos, mas nunca para entender o que acontece depois. Ela suspirou, seus ombros ligeiramente caídos. É diferente quando você vê de perto. Malcolm assentiu, sua voz gentil, mas firme. E é ainda mais diferente quando você vive isso. Rhodes baixou o olhar, cerrando a mandíbula. Eu sinto muito pelo que aconteceu naquele dia. Sua voz parecia sincera, mas carregava o peso de alguém enfrentando uma desconstrução dolorosa de suas crenças. Malcolm demorou alguns segundos antes de responder. Ele sabia o quanto era difícil admitir que algo em que você confiava estava errado. Desculpas são um bom começo, disse ele finalmente. Mas o que realmente importa é o que você fará a seguir. Rhodes assentiu lentamente, seu semblante refletindo determinação. Eu sei, e quero fazer melhor. Quero entender. Malcolm sorriu levemente, sentindo uma faísca de esperança. Isso é tudo o que posso pedir. As semanas seguintes trouxeram uma calma relativa para Bright Lake, mas a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer pairava no ar. E então veio a notícia. Apex Builders, uma empreiteira local, estava sendo investigada por corrupção em grande escala. A empresa havia subornado autoridades municipais para ignorar violações de segurança em seus canteiros de obras e manipulado relatórios para evitar multas. A história já era chocante, mas tornou-se ainda mais explosiva quando os nomes de oficiais do Departamento de Polícia de Bright Lake começaram a surgir como cúmplices no encobrimento. Malcolm ouviu rumores antes da notícia se tornar pública. Ele estava presidindo casos relacionados à construtora e já começara a notar inconsistências. Mas a extensão total do escândalo só ficou clara quando ele recebeu uma mensagem de Aaron Blake, um detetive veterano e amigo de longa data. Precisamos conversar. É urgente. Eles se encontraram em um restaurante discreto nos arredores da cidade. O lugar estava quase vazio, com apenas alguns clientes noturnos debruçados sobre xícaras de café. Aaron deslizou para o banco à frente de Malcolm, seus olhos marcados pela preocupação. O que está acontecendo? Perguntou Malcolm em um tom baixo. Aaron olhou ao redor antes de se inclinar. Apex Builders. Eles estão envolvidos até o pescoço com pessoas no topo do departamento. Subornos, relatórios falsificados. Você escolhe. E é maior do que pensávamos. Malcolm franziu a testa, sentindo um frio percorrer sua espinha. O quão grande? Aaron. Hesitou antes de responder, sua voz um sussurro. Acho que o chefe está envolvido. Talvez até o prefeito. Malcolm ficou em silêncio por alguns instantes, deixando a gravidade da situação se instalar. Isso não era apenas um caso de corrupção isolado. Era sistêmico, uma rede que se estendia pelos corredores do poder em Bright Lake. Por que você está me contando isso? Perguntou Malcolm finalmente. Porque você é o único em quem eu confio, respondeu Aaron com um olhar firme. E porque preciso da sua ajuda. Malcolm respirou fundo, já sentindo o peso do que estava por vir. Tudo bem, eu ajudo. Mas precisamos ser cuidadosos. Se eles estão dispostos a encobrir tanto, não vão hesitar em perseguir qualquer um que se interponha no caminho. Aaron assentiu, sua expressão grave. Eu sei. Por isso temos que agir rápido. Nos dias que se seguiram, Malcolm começou a reunir provas discretamente. Ele revisou registros judiciais e queixas arquivadas sem motivo aparente. Quanto mais fundo cavava, mais ficava evidente o quão profundamente o departamento de polícia estava envolvido. Havia pagamentos não declarados, encontros clandestinos e relatórios falsificados, todos apontando para uma rede de corrupção que operava sem medo de consequências. O que o preocupava ainda mais era a extensão das ameaças. Não era apenas uma questão de dinheiro. Era sobre poder, uma autoridade irrestrita que permitia a essas pessoas agirem impunemente.
Certa noite, enquanto Malcolm revisava documentos em seu escritório em casa, seu telefone vibrou. Era uma nova mensagem de Aaron. Eles sabem. Tome cuidado. O coração de Malcolm acelerou. Ele sabia que essa possibilidade existia, mas ver essas palavras tornava tudo muito mais real. Por um momento, ele considerou parar, mas a ideia foi rapidamente descartada. Se ele recuasse, ninguém mais teria coragem de levar isso adiante. No dia seguinte, Malcolm recebeu uma ligação de Aaron. Temos que nos encontrar. Consegui mais provas. Eles combinaram de se encontrar em um local seguro, mas Malcolm sabia que os próximos passos seriam cruciais. Ele sentia o perigo crescendo, mas também sabia que a verdade precisava vir à tona, não importa o custo. Naquela noite, enquanto se preparava para sair, Denise entrou no escritório, sua expressão preocupada. "Está tudo bem?" perguntou ela, olhando para os papéis espalhados pela mesa. Malcolm fez uma pausa antes de responder. "Não, mas vai ficar." Ela ficou em silêncio por um momento antes de segurar sua mão. "Só prometa que vai tomar cuidado." Malcolm assentiu, sabendo que a jornada à frente seria cheia de riscos, mas também sabia que, às vezes, era preciso enfrentar a escuridão para trazer à luz aquilo que era mais importante. Malcolm Reed encarava a mensagem de Aaron em seu telefone, as palavras "eles sabem, tome cuidado", martelando em sua mente. Ele recostou-se na cadeira, o peso da noite aumentando ao seu redor enquanto o vento balançava os galhos do carvalho em seu quintal. Lá fora, a escuridão era tranquila, mas ele sabia que algo muito mais perigoso se aproximava. Quanto mais investigava as conexões entre a Apex Builders e o departamento de polícia de Bright Lake, mais claro ficava que estava lidando com algo sistêmico. O poder e a influência dessas pessoas não apenas ameaçavam a integridade da cidade, mas também sua própria segurança. Ele olhou para o relógio. Era tarde, e Denise já havia ido para a cama. A casa estava em silêncio, mas sua mente corria a mil, repassando os riscos e tentando traçar os próximos passos. Ele sabia que precisava agir rapidamente, mas também com extremo cuidado. Na manhã seguinte, Malcolm encontrou Aaron em um parque discreto nos arredores da cidade. As folhas do outono formavam um tapete alaranjado sob os pés, enquanto o vento carregava um frio que parecia combinar com a gravidade da situação. Aaron já estava sentado em um banco, seu olhar fixo no chão. "Obrigado por vir", disse Aaron, apertando a mão de Malcolm. "Não temos muito tempo, mas precisamos definir uma estratégia." Malcolm assentiu, seus olhos varrendo o parque em busca de qualquer movimento suspeito. "Quão ruim isso está?" Aaron soltou um suspiro, passando a mão pelos cabelos. "Pior do que eu pensava. Eles estão nos observando, Malcolm. Não apenas a mim, mas provavelmente você também." "E os registros?" perguntou Malcolm, inclinando-se para a frente. "Ainda estou trabalhando nisso. Há uma chance de acessar o banco de dados do departamento, mas é arriscado. Se alguém descobrir o que estou fazendo, estaremos em sérios problemas." Malcolm manteve a calma, mas sentiu o peso da preocupação crescer em seu peito. "Precisamos ser estratégicos. Nosso círculo tem que ser pequeno. Você, eu e talvez mais uma ou duas pessoas em quem possamos confiar. Assim que tivermos as provas, iremos a público. Precisamos envolver a mídia, o gabinete do procurador-geral, alguém que esteja fora do alcance deles." Aaron assentiu, a determinação visível em seus olhos. "Eu consigo as provas, mas precisamos estar prontos para o pior. Quando eles perceberem que vamos expor tudo, não vão hesitar em vir atrás de nós. Eu sei." Malcolm apertou os punhos. "Mas não podemos deixar que isso nos paralise." Naquela noite, Malcolm sentou-se com Denise à mesa da cozinha, explicando cada detalhe do que ele e Aaron haviam descoberto e planejado. Denise ouvia atentamente, seus olhos alternando entre preocupação e descrença. "Malcolm, isso é extremamente perigoso. Essas pessoas têm poder. E se eles tentarem te machucar?" Malcolm segurou a mão dela, sua voz firme. "Eu sei que é arriscado. Mas se eu não fizer isso, quem vai? Já vi o que essas pessoas são capazes de fazer. Não posso ficar parado enquanto elas destroem vidas sem serem responsabilizadas." Denise respirou fundo, claramente dividida entre o orgulho e o medo.
Apenas me prometa que você será cuidadoso. Nós precisamos de você. Eu prometo. Malcolm apertou a mão dela, sentindo o calor do apoio silencioso. Os dias seguintes foram uma sucessão de encontros discretos e planejamento minucioso. Malcolm e Aaron mergulharam profundamente em arquivos antigos, documentos judiciais e registros que haviam sido esquecidos ou enterrados. A cada peça de evidência que encontravam, o quebra-cabeça se tornava mais claro. A Apex Builders tinha uma rede bem estabelecida de subornos e conluios com policiais e figuras políticas da cidade. Malcolm sabia que a próxima etapa seria decisiva. Aaron havia conseguido acesso parcial ao banco de dados do departamento, mas cada movimento vinha com o risco de ser descoberto. Eles precisavam de mais provas antes de agir. Algo concreto o suficiente para ser inegável. Tenho algo, disse Aaron em uma ligação tarde da noite. E-mails trocados entre a Apex e 2 oficiais do departamento. Eles falam sobre manipular relatórios de segurança em troca de dinheiro. Isso é bom. Continue reunindo tudo. Precisamos do máximo possível antes de levarmos isso adiante. Malcolm respondeu, a urgência evidente em sua voz. Enquanto eles reuniam mais informações, Malcolm sabia que estavam andando sobre gelo fino. As ameaças não eram mais uma possibilidade distante. Elas estavam se tornando uma certeza. Quando o telefone vibrou novamente naquela noite com uma nova mensagem de Aaron, as palavras o fizeram parar. Eles sabem. Tome cuidado. O coração de Malcolm disparou. Ele sabia que isso poderia acontecer, mas não estava preparado para o quão rapidamente eles reagiriam. Agora, era uma corrida contra o tempo. Ele precisava agir, e agir rápido, antes que fosse tarde demais. Isaiah Reed sentiu o peso das luzes do estúdio, o calor aumentando a tensão que já percorria seu corpo. Ele e Aaron Blake estavam sentados lado a lado, observando as câmeras ajustarem os ângulos, enquanto Jeff Lawson, o âncora, lia os documentos entregues pela produtora Lisa Chan. Cada segundo parecia uma eternidade, e a consciência de que não haveria volta após aquela transmissão era esmagadora. Jeff finalmente olhou para eles com seriedade. Isso é realmente tudo o que vocês dizem que é? Perguntou, sua voz baixa, mas carregada de gravidade. Isaiah assentiu firmemente, sentindo a respiração pesada de Aaron ao seu lado. Sim, cada palavra disso é real, e o público precisa saber. A contagem regressiva começou. As luzes da câmera ficaram vermelhas, sinalizando que estavam ao vivo. Jeff olhou diretamente para a lente, sua expressão sombria. Boa noite. Interrompemos sua programação normal para trazer uma reportagem especial. Hoje, revelamos evidências de corrupção generalizada no governo municipal e no departamento de polícia de Bright Lake. Este escândalo, envolvendo a Apex Builders, abalará os alicerces desta comunidade. Quando Jeff passou a palavra para Isaiah, ele pigarreou e endireitou-se na cadeira, a tensão evidente em sua postura. Sua voz, apesar de calma, carregava uma determinação inabalável. As provas que apresentamos esta noite mostram um padrão de subornos, manipulação de relatórios e abuso de poder que colocou vidas em risco por anos. Essas ações foram encobertas por figuras de alto escalão, mas agora a verdade virá à tona. Aaron completou com detalhes específicos, descrevendo os e-mails, telefonemas e pagamentos ilícitos que haviam descoberto. O estúdio estava em silêncio absoluto enquanto eles falavam, as palavras carregadas de peso. Quando terminaram, o ar parecia denso com a gravidade do que havia sido revelado. Assim que a transmissão terminou, Isaiah olhou para Aaron. Ambos sabiam que haviam cruzado uma linha sem volta. Lá fora, as consequências daquela noite já começavam a se desenrolar. Isaiah Reed sentou-se em silêncio em sua sala de estar. As palavras de Aaron ecoando em sua mente. O que antes parecia um caso de corrupção localizada agora se revelava algo muito maior e mais perigoso. Apex Builders era apenas a ponta do iceberg, e havia uma rede inteira operando nas sombras, controlando Bright Lake de maneiras que ele jamais imaginara. Aaron estava em movimento, foragido por conta de um mandado fabricado, e Isaiah sabia que eles estavam cada vez mais perto de serem silenciados. Denise entrou na sala, vendo a preocupação estampada no rosto do marido. Quando ele explicou a situação, ela segurou sua mão,
sua voz trêmula, mas resoluta. Você não está sozinho nisso. Mas, por favor, prometa que terá cuidado. Isaiah assentiu, sentindo o peso de sua responsabilidade e o medo pela segurança de sua família. Enquanto isso, Aaron continuava escondido, recebendo informações de contatos que confirmavam a profundidade da conspiração. Ele sabia que não poderia se expor, mas também não poderia desistir. Na manhã seguinte, Isaiah reuniu todos os documentos que possuíam e começou a planejar os próximos passos. Eles precisavam de uma plataforma maior, alguém com influência, fora de Bright Lake para garantir que a história não desaparecesse. A situação era crítica. As ameaças contra Isaiah e Aaron se intensificavam, e a presença de carros estranhos rondando suas casas era um lembrete constante do perigo. Mas a verdade já estava parcialmente exposta, e recuar significaria deixar a cidade à mercê daqueles que abusavam do poder. Isaiah sabia que não havia alternativa. Ele precisava encontrar uma forma de continuar, mesmo que isso significasse enfrentar algo muito maior do que esperava. Isaiah Reed sentiu o impacto do empurrão contra a parede enquanto observava os homens arrancarem a pasta das mãos de Aaron. O armazém estava cheio de tensão, as sombras profundas escondendo os rostos dos agressores. Mas Isaiah não desviou o olhar. Ele sabia que o que estava em jogo era maior do que ele. Quando as sirenes quebraram o silêncio e as luzes vermelhas e azuis iluminaram o ambiente, ele viu o momento em que os homens hesitaram. Lisa Chen, de pé na entrada com a polícia, ergueu a voz com firmeza. "Larguem isso agora!" A equipe de oficiais avançou, imobilizando os homens que tentaram fugir, mas não tiveram chance. O tumulto cessou quando os papéis foram resgatados, espalhados pelo chão, enquanto Aaron permanecia imóvel, segurando seu lado como se tivesse levado um golpe. Isaiah correu até ele, ajudando-o a ficar de pé. "Você está bem?" perguntou, a voz carregada de preocupação. Aaron assentiu, respirando fundo, enquanto seus olhos ainda estavam fixos nos documentos caídos. "Nós conseguimos, Isaiah", respondeu ele com dificuldade, mas um pequeno sorriso se formou em seu rosto. A pasta recuperada foi suficiente para que, nas semanas seguintes, a verdade viesse à tona. As evidências derrubaram a Apex Builders, expondo não apenas a corrupção interna, mas também os nomes de altos funcionários do governo local e do departamento de polícia. A cidade ficou abalada pelas revelações, mas a resposta pública foi de alívio e indignação. Isaiah e Aaron foram elogiados por sua coragem, mas ambos sabiam que haviam arriscado tudo. Denise ficou ao lado de Isaiah, sua presença uma âncora em meio à tempestade que eles enfrentaram. Embora houvesse feridas que levariam tempo para cicatrizar, a esperança de mudança era palpável. Algumas semanas depois, Isaiah parou nos degraus do tribunal, olhando para Bright Lake. Denise se aproximou, segurando sua mão. "Como você se sente?" perguntou ela suavemente. Ele respirou fundo, um leve sorriso surgindo. Como se isso fosse apenas o começo. A cidade ainda tinha um longo caminho a percorrer. Mas naquele momento, Isaiah sabia que a justiça havia dado o primeiro passo para restaurar a confiança e o equilíbrio que haviam sido perdidos. Histórias como esta mostram o poder da verdade e da justiça, mas para continuar compartilhando essas narrativas, precisamos da sua ajuda. Escaneie o QR Code na tela e faça um Pix de R$10. Sua contribuição é essencial para que possamos seguir trazendo conteúdo que provoca reflexão e mudança. Obrigado por acreditar no nosso trabalho.